Sejam bem-vindos à escuridão. Eu sou o Petrus e você acaba de entrar no Entre Brumas e Ossos. Antes de mergulharmos no mistério de hoje, certifique-se de que você não está sozinho nessa jornada. Inscreva-se no canal para ser notificado sempre que uma nova lenda surgir. E se você tem coragem para enfrentar o que vem a seguir, deixe o seu like. Isso ajuda a manter a chama da nossa fogueira acesa. Acomode-se, respire fundo. A história vai começar. Conto: A Dissonância do Reflexo. Capítulo 1. O silêncio ensurdecedor. A sede foi a primeira coisa a despertar, seca e áspera como lixa na garganta, arrastando Lucas para fora de um sono sem sonhos. O relógio digital na mesa de cabeceira pulsava um vermelho agressivo. 3h17. Ao seu lado, Júlia dormia, uma respiração rítmica e pesada que normalmente o acalmava, mas que naquela madrugada soava estranhamente distante, como se viesse do outro lado de uma parede de concreto. Lucas sentou-se na cama, sentindo o suor frio colar a camiseta nas costas. O apartamento, um imóvel antigo no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, estalava com a queda de temperatura da madrugada. O assoalho de madeira gemia sob seus pés descalços, enquanto ele caminhava até o banheiro da suíte, guiado apenas pela luz pálida dos postes da rua que filtrava pelas frestas da persiana. Ele entrou no banheiro e tateou o interruptor. A luz fluorescente piscou 2 vezes antes de zumbir e estabilizar, banhando os azulejos brancos e o mármore gasto em uma claridade clínica e impiedosa. Lucas abriu a torneira, jogou água fria no rosto e manteve os olhos fechados por um segundo, apreciando o alívio térmico. Então, ele levantou a cabeça e abriu os olhos para encarar o espelho. O mundo parou. O zumbido da lâmpada cessou. O som da água correndo desapareceu. No espelho, o banheiro era o mesmo. Os azulejos encardidos nos rejuntes, a toalha azul pendurada torta, o frasco de perfume de Júlia. Mas o homem no espelho não era o Lucas que estava parado ali. O reflexo de Lucas estava gritando. Não era um grito de susto ou surpresa. Era um berro visceral, primário, de quem está sendo esfolado vivo. A boca do reflexo estava aberta além do que a anatomia humana deveria permitir. A mandíbula deslocada para baixo, os tendões do pescoço saltados como cordas de violão, prestes a arrebentar. Os olhos do reflexo estavam arregalados, injetados de sangue, fixos nos olhos calmos de Lucas, implorando, ou talvez, avisando. Lucas recuou, batendo as costas na parede oposta. O ar escapou de seus pulmões num engasgo. Ele levou as mãos à própria boca, tateando os lábios, a mandíbula, as bochechas. Sua boca estava fechada. Seus dentes estavam cerrados. Mas no vidro, a imagem continuava a urrar. O mais aterrorizante não era a deformidade da expressão, mas o silêncio. Aquele grito visualmente ensurdecedor não produzia decibéis. O banheiro estava quieto, exceto pela água que continuava a cair da torneira. Um som que voltou de repente, como se alguém tivesse despausado a realidade. O que? Lucas sussurrou, a voz trêmula. No espelho, o reflexo não sussurrou. Ele continuou gritando, o corpo tremendo violentamente, as mãos do reflexo batendo contra o vidro pelo lado de dentro. Lucas viu as palmas das mãos da sua cópia se achatarem contra a superfície prateada, mas não ouviu o baque. Viu o vapor da respiração frenética do reflexo embaçar o vidro de dentro para fora. O pânico, frio e líquido, inundou o estômago de Lucas. Ele fechou os olhos com força, contando até 3. É uma alucinação. Estresse. O prazo do projeto de mixagem. Você está exausto. 1, 2, 3. Ele abriu os olhos. O reflexo parou de bater no vidro. Agora ele estava imóvel, mas a boca continuava escancarada naquele grito eterno, e os olhos
Os olhos do reflexo haviam mudado. Não olhavam mais para Lucas. Olhavam para algo atrás de Lucas. Lucas girou o corpo violentamente, esperando encontrar um intruso, um monstro, qualquer coisa. Apenas a parede de azulejos brancos e o roupão de banho pendurado no gancho. Quando ele se voltou novamente para o espelho, o reflexo estava normal. O rosto de Lucas, pálido, com olheiras profundas e uma expressão de terror, o encarava de volta. A boca estava fechada. Ele expirou, as pernas cedendo, e escorregou até o chão frio. O coração batia tão forte que doía nas costelas. Ficou ali por 10 minutos, encarando o chão, com medo de levantar o olhar novamente. Lucas? A voz sonolenta de Júlia veio da porta. Ele deu um pulo, o reflexo de defesa ativado. Júlia estava parada no batente, esfregando os olhos, o cabelo desgrenhado. Amor? Você tá bem? Tá aí há um tempão. A água tá ligada. Lucas olhou para a pia. A água corria límpida. Ele se levantou devagar, evitando olhar para o vidro. Desligou a torneira. Tô bem. Só um enjoo. Acho que o jantar não caiu bem. Júlia entrou e parou ao lado dele para escovar os dentes. Lucas prendeu a respiração. Ele observou o reflexo dela no espelho. Normal. Ela bocejou, pegou a escova. Então, com uma coragem que não sentia, ele levantou os olhos para o próprio reflexo, logo atrás dela. Estava normal. O Lucas do espelho imitava seus movimentos perfeitamente, a expressão de medo controlada. Vem pra cama, disse ela, cuspindo a pasta. Você tá gelado. Lucas assentiu. Mas antes de apagar a luz, ele viu algo que fez seu estômago revirar novamente. No canto inferior do espelho, bem na borda onde o vidro encontrava a moldura de metal oxidado, havia uma pequena mancha. Uma marca de gordura. A marca de uma impressão digital. Do lado de dentro. Capítulo 2. Dissonância cognitiva. Lucas trabalhava com som. Ele era designer de som e Foley artist para cinema e publicidade. Seu mundo era construído sobre a precisão do que se ouvia. O estalar de um aipo para simular ossos quebrados, o farfalhar de fitas magnéticas para imitar passos na grama seca. Ele sabia que o cérebro confiava mais nos ouvidos do que nos olhos. Se você mostrasse a imagem de um cachorro e tocasse o som de um gato, o cérebro entrava em curto. Naquela manhã, o curto-circuito estava em sua própria vida. Ele tentou manter a rotina. Júlia saiu cedo para o escritório de arquitetura, dando-lhe um beijo rápido e reclamando do trânsito na Avenida Paulista. Lucas ficou sozinho no apartamento. O silêncio, que antes era seu instrumento de trabalho, agora parecia uma entidade hostil, escondida nos cantos da sala. Ele entrou em seu estúdio caseiro, um quarto com isolamento acústico pesado, paredes forradas com espuma cinza e preta. Ligou o computador, os monitores de áudio e a mesa de som. Tinha um filme de terror indie para finalizar até sexta-feira. A ironia não lhe escapou. Durante 2 horas, ele conseguiu se distrair. Focou na equalização dos diálogos, limpando ruídos de respiração, ajustando o room tone. Então, a fome bateu. Ele foi à cozinha preparar um café. A cozinha era estreita, com armários de fórmica bege e eletrodomésticos em aço escovado. Enquanto a cafeteira gorgolejava, Lucas pegou uma colher de metal para mexer o açúcar. Ele olhou para a parte convexa da colher. A imagem estava distorcida, claro, alongando seu nariz e testa. Mas não havia como confundir a expressão. O minúsculo Lucas, preso na curvatura do aço inoxidável, estava gritando. A colher caiu de sua mão, tilintando violentamente contra o piso de cerâmica. O barulho foi agudo, cortante. Não é possível, ele disse em voz alta, a própria voz soando frágil no ar da manhã. Ele se abaixou, mas não pegou a colher. Foi até a torradeira de inox. Aproximou o rosto. O reflexo embaçado e metálico gritava. Era o mesmo grito. Mandíbula deslocada,
olhos de pânico absoluto, veias saltadas. E novamente, silêncio. Lucas correu para a sala, pegou seu celular. A tela estava preta, bloqueada. Ele olhou para o vidro escuro do aparelho. Lá estava ele, o reflexo gritando na tela do iPhone. Ele jogou o celular no sofá como se o aparelho estivesse pegando fogo. Sua respiração estava irregular, curta. Estou tendo um surto psicótico, pensou. É a única explicação racional. O cérebro colapsou. Ele precisava de provas. Precisava saber se era apenas em sua mente. Voltou correndo para o estúdio. O quarto sem janelas, sem espelhos. O santuário. Ele pegou uma câmera DSLR que usava para gravar referências de Foley. Colocou-a num tripé, virada para ele. A lente da câmera era vidro. Ele evitou olhar para a lente. Conectou a câmera ao monitor do computador via cabo HDMI. Ok, ele disse para a sala vazia. Vamos ver o que a máquina vê. Ele ligou a câmera e olhou para o monitor do computador. Na tela, a imagem era nítida. Lucas estava sentado na cadeira, suando, as mãos tremendo no colo. A boca do Lucas na tela estava fechada. A expressão era de medo, mas a boca estava fechada. Ele soltou uma gargalhada nervosa, histérica. Viu? Ele gritou para ninguém. Você tá maluco? Só isso. Só maluco. Ele se inclinou para desligar a câmera. Mas quando sua mão se aproximou do botão, ele notou algo no monitor. Atrás do Lucas da tela, no fundo da sala, havia uma janela de vidro que separava o estúdio do corredor. Uma janela de controle antiga que ele nunca cobrira. No reflexo daquela janela, ao fundo da imagem digital, uma figura estava parada. Era Lucas. E ele estava gritando. Não era o Lucas sentado na cadeira. Era um segundo Lucas, dentro do vidro da janela de controle, observando as costas do Lucas real. Lucas girou a cadeira. A janela de controle estava vazia, refletindo apenas o estúdio escuro. Ele voltou os olhos para o monitor. O reflexo na janela ao fundo da imagem se mexeu. Ele levantou as mãos e começou a bater no vidro, os olhos fixos na nuca do Lucas da tela. E então, o som começou. Não veio das caixas de som de alta fidelidade. Veio de dentro da cabeça de Lucas. Um zumbido. Começou grave, quase imperceptível, na base do crânio. Uma vibração que fazia seus molares doerem. Era uma frequência baixa, oscilante. Lucas, treinado para identificar frequências, reconheceu instintivamente. Algo abaixo de 20 Hz. Infrassom. O som do medo. O som que tigres fazem antes de atacar para paralisar a presa. Ele tapou os ouvidos, mas o som não diminuiu. Não era acústico, era ósseo. No monitor, o reflexo na janela parou de bater. Ele colou o rosto no vidro e sorriu. O sorriso era pior que o grito. Era um sorriso que rasgava as bochechas, largo demais, cheio de dentes que pareciam agulhas. O monitor do computador piscou e apagou. A sala ficou na penumbra. O zumbido na cabeça de Lucas aumentou de volume, transformando-se agora em algo que parecia vozes. Milhares de vozes comprimidas em um único canal de áudio distorcido. Ele saiu do estúdio tropeçando, derrubando um pedestal de microfone. Precisava sair de casa. Precisava de gente, de barulho, de caos. Correu para o banheiro para lavar o rosto, esquecendo-se da regra. Entrou e olhou para o espelho. O reflexo não estava mais gritando. O reflexo não estava lá. O espelho refletia o banheiro, a pia, o chuveiro, a porta aberta atrás dele. Mas Lucas não estava na imagem. Ele levantou a mão diante do rosto. Viu sua mão carne e osso. Olhou para o espelho. Nada. Apenas os azulejos vazios. Onde eu estou? Ele sussurrou. Então, lentamente, uma figura começou a surgir no fundo do espelho, como alguém caminhando de muito longe através de uma neblina densa. A figura veio caminhando, ficando maior,
mais nítida. Não era Lucas. Era uma mulher. Uma mulher idosa, com a pele cinzenta e roupas de outra época, num vestido de gola alta dos anos 20. Ela parou na superfície do vidro, onde deveria estar o rosto de Lucas. Ela não tinha olhos, apenas buracos negros onde as órbitas deveriam estar. Ela abriu a boca, e o grito de Lucas, o seu grito, saiu da boca dela. Lucas correu. Capítulo 3. Ondas estacionárias. Ele passou o resto do dia vagando pelo shopping Higienópolis. O lugar era perfeito, artificial, lotado, seguro. Evitou vitrines. Caminhou olhando para os próprios sapatos. Comprou um óculos de sol numa farmácia sem experimentar, pagou em dinheiro e colocou-o imediatamente. As lentes escuras davam uma sensação falsa de proteção. Sentou-se num banco longe de qualquer superfície reflexiva polida, comendo um sanduíche que tinha gosto de papelão. Ele ligou para Júlia 3 vezes. Caiu na caixa postal. Oi, aqui é a Júlia. Deixe seu recado. Ju, sou eu. Eu não tô bem. Acho que preciso ir ao hospital. Tem algo errado com minha cabeça. Me liga, por favor. Eu tô com medo. Às 18 horas, os seguranças do shopping começaram a olhá-lo torto. Ele era um homem de 34 anos, suado, trêmulo, usando óculos escuros em ambiente fechado e segurando uma mochila contra o peito como um escudo. Ele tinha que voltar para casa. Júlia estaria chegando. Ela saberia o que fazer. Ela era a parte lógica da relação. Ela desenhava estruturas que ficavam em pé. Ele desenhava sons que desapareciam no ar. Ela o consertaria. A volta para casa foi uma tortura. O vidro do Uber, o retrovisor, as janelas dos prédios. Em cada superfície, pelo canto do olho protegido pelos óculos escuros, ele via movimento. Vultos se debatendo. Bocas se abrindo. Chegou ao apartamento. Estava escuro. Júlia ainda não tinha chegado. Merda, resmungou, trancando a porta com 3 voltas na chave. Ele acendeu todas as luzes da sala. Pegou um rolo de fita crepe larga e jornais velhos que usavam para forrar o chão em dias de pintura. Começou a trabalhar freneticamente. Cobriu o espelho do hall de entrada. Cobriu a televisão. Foi para a cozinha e cobriu o forno de micro-ondas e o forno elétrico. Enquanto colava o jornal sobre o vidro da varanda, o zumbido voltou. Mais forte. Agora havia uma textura no som. Parecia o som de vidro sendo moído. Lucas? Ele gritou e caiu da escada portátil. Júlia estava na porta, a chave na mão, olhando para a sala coberta de jornais como se tivesse entrado num hospício. O que está acontecendo aqui? Por que você está de óculos escuros? Lucas se levantou, limpando a poeira da calça. Não olha, ele disse, arfando. Não olha para o espelho. Que espelho? Você cobriu tudo. Lucas, você está me assustando. Ouvi sua mensagem. Você usou drogas? Ela largou a bolsa e caminhou até ele, a expressão oscilando entre a raiva e a preocupação genuína. Não usei nada. Tem algo nos reflexos, Júlia. Eu sei como sua, mas tem algo. Eles não sou eu. Eles gritam. E hoje o meu reflexo sumiu e apareceu outra coisa. Júlia parou na frente dele e tirou seus óculos escuros com um gesto brusco. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Olha para mim. Seus olhos estão dilatados. Você está tendo uma crise de ansiedade. É o projeto, né? Aquele filme horrível que você está editando. Não é o filme. Vem cá. Ela o puxou pela mão em direção ao corredor. Não. Onde a gente vai? Pro banheiro. Vamos tirar isso a limpo. Você vai olhar no espelho comigo. A gente vai ver que não tem nada lá. Você vai tomar um calmante e vai dormir. Lucas resistiu, fincando os pés no chão. Mas ela era forte, e ele estava fraco pela falta de comida e pelo terror. Júlia, por favor, não faz isso. Tinha uma velha no espelho, sem olhos.
Lucas, para! Ela gritou. Chega! Você é um homem adulto. Para com essa palhaçada agora! Ela o empurrou para dentro do banheiro e arrancou a toalha que ele havia jogado precariamente sobre o espelho do armário. Olha! Ela ordenou, apontando para o vidro. Lucas fechou os olhos, tremendo como uma criança. Abre os olhos, Lucas, ou eu juro que saio por aquela porta e vou dormir na minha mãe. A ameaça do abandono foi maior que o medo do sobrenatural. Lucas abriu um olho, depois o outro. O espelho mostrava o casal. Júlia, irritada, rosto corado, segurando o braço dele. Lucas, pálido, suado, com cara de choro. Tudo normal. Nada de gritos. Nada de sangue. Nada de velha cega. O silêncio no banheiro era absoluto. O zumbido na cabeça de Lucas cessou instantaneamente. Júlia soltou um suspiro longo. Viu? É só a gente. Só eu e você. Lucas tocou o vidro. Frio. Sólido. Normal. Eu juro que vi, Ju. Foi tão real. O cérebro prega peças, amor. Burnout existe. Amanhã a gente liga pro Dr. Siqueira. Ela o abraçou. Lucas afundou o rosto no pescoço dela, sentindo o cheiro de seu perfume, o calor de sua pele. O alívio foi tão intenso que ele quase chorou. Era loucura. Bendita loucura. Ele preferia ser louco a viver num mundo onde reflexos ganham vida. Vai tomar um banho, disse ela, beijando a testa dele. Vou fazer um chá. Tira essa roupa suada. Ela saiu do banheiro, fechando a porta. Lucas ficou sozinho. Ele sorriu, um sorriso fraco, para o espelho. O reflexo sorriu de volta, fraco e cansado. Ele se virou para ligar o chuveiro. Não confie nela. A voz não veio da cabeça dele. Veio de trás dele. Clara, rouca. Lucas congelou. A água do chuveiro ainda não tinha começado a cair. Ele se virou lentamente para o espelho. O reflexo de Lucas estava parado, braços cruzados, encostado na borda interna do espelho, com uma expressão de desprezo e impaciência que Lucas jamais faria. O quê? Lucas sussurrou. O reflexo descruzou os braços e se aproximou da superfície, como se fosse contar um segredo através de uma vitrine. Ela não é a Júlia, disse o reflexo. Os lábios se moviam em perfeita sincronia com o som que agora ecoava no banheiro. A Júlia verdadeira está aqui, comigo. O reflexo apontou o polegar para trás, para a escuridão infinita que parecia existir dentro do espelho, atrás da parede de azulejos refletida. Lá no fundo, na penumbra do vidro, Lucas viu algo. Uma figura sentada no chão, amarrada, com a boca coberta por fita adesiva. Ela levantou o rosto. Era Júlia. A Júlia real, chorando, os olhos aterrorizados. Se ela está aqui, Lucas gaguejou, a lógica tentando se montar no meio do pesadelo. Quem saiu do banheiro? O reflexo sorriu. Não era um sorriso maligno, mas triste. O que saiu do banheiro é o que estava gritando no espelho de manhã. Conseguiu sair. Trocou de lugar. Agora é a sua vez. A porta do banheiro se abriu. Lucas se virou. Júlia estava parada ali. Mas agora ele via. A postura estava errada. Os membros pareciam um pouco longos demais. E o rosto dela estava relaxado, liso, mas os olhos eram superfícies reflexivas. Prata pura, sem íris, sem pupila. Apenas dois pequenos espelhos redondos onde deveriam estar os olhos de sua esposa. O chá acabou, Lucas, disse a coisa com a voz de Júlia. Mas eu estou com muita fome. Ela abriu a boca e continuou abrindo. A mandíbula desceu, a pele das bochechas rasgou com um som úmido de tecido sendo partido, revelando não dentes, mas cacos de vidro girando em espiral garganta abaixo. E o
O som que saiu dela foi o grito. Aquele grito que ele vira de manhã. Uma cacofonia de milhares de almas presas, um ruído branco ensurdecedor que fez o espelho atrás de Lucas rachar de ponta a ponta. Capítulo 4. A frequência de ruptura. O som não era apenas barulho. Era uma força física, uma parede de pressão atmosférica que atingiu Lucas no peito como um martelo. O grito da coisa que usava a pele de Júlia vibrou nas porcelanas, fez a água no vaso sanitário borbulhar e explodiu as lâmpadas do teto em uma chuva de pó branco e vidro. Lucas caiu de joelhos, cobrindo as orelhas, sentindo o sangue quente escorrer por entre os dedos. Seus tímpanos pareciam estar sendo perfurados por agulhas incandescentes. A criatura avançou. Os movimentos eram erráticos, articulações estalando e dobrando em ângulos impossíveis, como uma marionete manipulada por alguém com tremedeira. A boca, aquele vórtice de cacos giratórios, estava escancarada, emitindo o ruído branco que devorava todo o oxigênio da sala. "Vem!" A voz distorcida arranhou o ar, sobrepondo-se ao ruído estático. Lucas tateou o chão em busca de algo, qualquer coisa. Sua mão encontrou um pedaço afiado de cerâmica da pia quebrada. Ele o segurou com tanta força que cortou a própria palma. A coisa Júlia parou a meio metro dele. O cheiro que emanava dela não era humano. Cheirava a cobre, a eletricidade queimada e a algo antigo e mofado, como um sótão trancado há décadas. Ela inclinou a cabeça, os olhos de espelho refletindo o rosto aterrorizado de Lucas, distorcido em suas superfícies convexas. "Você sempre olhou para nós." Ela sussurrou, e a mandíbula de vidro triturou as palavras. "Mas nunca nos viu. Nós gritamos enquanto vocês escovam os dentes. Nós choramos enquanto vocês arrumam o cabelo. Nós odiamos vocês." Ela arremessou o braço para frente. A mão dela, agora com dedos alongados e unhas que pareciam lâminas de bisturi, visava a garganta de Lucas. Ele se jogou para trás, rolando sobre os cacos de vidro no chão. O golpe da criatura atingiu a parede de azulejos, arrancando reboco e tijolo como se fossem isopor. Lucas estava encurralado contra o armário da pia. Atrás dele, o grande espelho rachado. Na frente, o monstro. "Me ajuda!" Ele gritou, sem saber para quem. Uma mão fria agarrou seu ombro. Não veio da frente. Veio de trás. Lucas virou a cabeça, o pescoço estalando. No espelho rachado, a mão do seu reflexo projetava-se para fora, sólida, real, agarrando sua camiseta molhada de suor. "Agora!" gritou Lucas do espelho. A coisa Júlia sibilou, recuando como um animal diante do fogo. Ela temia o espelho. "Não, ele é meu!" A criatura rugiu e saltou. Num ato de puro instinto de sobrevivência, Lucas não resistiu ao puxão. Ele impulsionou o corpo para trás, jogando-se contra a superfície prateada e fragmentada. Ele esperava o impacto, o corte, a dor do vidro entrando na carne. Em vez disso, sentiu o frio. Um frio absoluto, líquido, viscoso como mercúrio. O mundo girou. A gravidade se inverteu. O som do grito da criatura foi abafado instantaneamente, substituído por um silêncio denso e pesado, como estar no fundo do oceano. Ele caiu. Não no chão, mas através dele. Capítulo 5. O quarto de eco. Lucas aterrissou com força sobre algo duro e úmido. O ar fugiu de seus pulmões com o impacto. Ele tossiu, sentindo um gosto metálico na boca. Abriu os olhos. Estava escuro, mas não completamente. Uma luz cinzenta, sem fonte aparente, permeava o ambiente, dando a tudo uma aparência desbotada, como uma fotografia antiga e mal revelada. Ele estava no banheiro, mas estava errado. A banheira ficava à direita, não à esquerda. A porta abria para dentro, não para fora. As rachaduras nos azulejos formavam padrões que ele não reconhecia. E o cheiro de mofo era avassalador, misturado com o odor adocicado de flores apodrecendo. Lucas tentou se levantar, mas suas pernas tremiam incontrolavelmente. Ele olhou para o espelho,
ou onde o espelho deveria estar. No lugar do vidro, havia uma abertura retangular, como uma janela sem caixilho, flutuando no ar. Do outro lado da abertura, ele via seu banheiro real. Via a luz quente das lâmpadas do corredor, as únicas que restaram, via os cacos no chão. E via a coisa Júlia, parada, olhando para a abertura, gritando de fúria, mas incapaz de passar. Ela batia contra uma barreira invisível, onde ficava a superfície do espelho, criando ondulações no ar. Ela não pode entrar aqui se não for convidada por uma troca, disse uma voz rouca ao lado dele. Lucas girou no chão. Sentado sobre a tampa do vaso sanitário, que ali parecia feito de pedra bruta e cinza, estava ele mesmo. O Lucas do reflexo. Ele usava as mesmas roupas de Lucas, mas estavam secas e impecáveis. Sua postura era ereta, confiante, quase arrogante. Mas seus olhos, os olhos eram tristes, cansados de uma eternidade de imitação. Quem? O que é você? Lucas perguntou, arrastando-se para longe dele até suas costas baterem na parede fria. Eu sou o que sobra quando você apaga a luz, respondeu o reflexo. Ele se levantou e estendeu a mão para ajudar Lucas. Eu sou a imagem que você esquece. Sou o eco. Lucas ignorou a mão estendida. Ele olhou ao redor, frenético. Onde está a Júlia? A verdadeira. Você disse que ela estava aqui. O reflexo suspirou e apontou para o corredor. Lucas saiu do banheiro cambaleando. O apartamento se estendia diante dele, mas era uma versão pesadelo de seu lar. As paredes pulsavam levemente, como se respirassem. Os móveis eram contornos vagos, sombras solidificadas. Não havia cores, apenas tons de cinza, preto e prata. No chão da sala, encolhida em posição fetal perto do sofá invertido, estava Júlia. Lucas correu até ela, tropeçando no tapete que parecia feito de cinzas compactadas. Júlia! Ela levantou a cabeça. Seu rosto estava manchado de lágrimas escuras, quase pretas naquele mundo monocromático. Ela não tinha ferimentos visíveis, mas seus olhos estavam arregalados, vidrados num terror catatônico. Lucas! A voz dela soou pequena, sem eco, morta. Ele a abraçou com força, enterrando o rosto nos cabelos dela. Eles não cheiravam a shampoo. Cheiravam a ozônio e poeira. Sou eu, amor. Sou eu. Eu vim te buscar. Ela o empurrou levemente, tocando o rosto dele, os dedos trêmulos traçando a linha de seu maxilar, verificando a temperatura. Você está quente. Ela sussurrou, soluçando de alívio. Você é quente. Graças a Deus. Achei que fosse ele de novo. Ele? Lucas olhou para trás. O seu reflexo estava parado na porta do banheiro, observando-os com uma expressão indecifrável. O que está acontecendo? Lucas exigiu, a raiva começando a suplantar o medo. Onde estamos? O reflexo caminhou até o centro da sala. Seus passos não faziam barulho. Vocês chamam de o outro lado. Nós chamamos de a sala de espera. Ele gesticulou para as paredes. Tudo o que existe no seu mundo projeta uma sombra aqui. Mas a sombra tem fome. A sombra quer ser a luz. Normalmente a barreira é forte. A tensão superficial do vidro segura a gente. Mas você, Lucas, você trabalha com som. Lucas franziu a testa. O que isso tem a ver? Som é vibração. Vibração quebra vidro. O reflexo sorriu, um sorriso triste. Você tem trazido frequências para casa. Infrassons. O filme que você está mixando tem algo nele. Uma ressonância. Enfraqueceu a barreira da sua casa. A membrana ficou fina. Júlia estremeceu nos braços de Lucas. Aquela coisa, a coisa que parece comigo, ela me puxou. Eu estava escovando os dentes de manhã e, de repente, eu estava aqui, e ela estava lá. Ela sorriu para mim do outro lado.
e foi trabalhar no meu lugar. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao lembrar do dia todo ao lado daquela criatura, da mensagem de voz, da frieza. Por que eu? Lucas perguntou ao reflexo. Por que você me ajudou? Por que não trocou de lugar comigo quando teve a chance? O reflexo caminhou até a janela da sala. Lá fora, não havia São Paulo. Havia apenas um abismo de névoa cinzenta rodopiante, onde formas vagas e gigantescas nadavam como peixes num aquário sujo. Porque eu estou cansado de gritar, Lucas. Ele se virou, e por um segundo, seu rosto tremeluziu, mostrando a face distorcida e berrante que Lucas vira de manhã, antes de voltar ao normal. Nós gritamos porque não temos voz. Gritamos porque somos obrigados a repetir cada erro, cada lágrima, cada sorriso falso de vocês. Mas aquela... Ele apontou para o banheiro onde a coisa Júlia vigiava. Aquela é uma dissonante. Alguns reflexos enlouquecem. Eles não querem apenas viver. Eles querem devorar. Se ela ficar lá fora muito tempo, ela vai esquecer quem a Júlia era. Ela vai começar a comer. Primeiro carne crua, depois vizinhos. O reflexo se aproximou, o rosto sério. Eu puxei você porque, se ela matar seu corpo físico, eu deixo de existir. Eu sou atrelado a você. Se você morre, eu desapareço no nada. E eu tenho medo do nada. Lucas olhou para Júlia, depois para o reflexo. A lógica era distorcida, egoísta, mas compreensível. Sobrevivência. Como a gente volta? Lucas perguntou. Como a gente tira aquela coisa de lá e coloca a Júlia de volta? O reflexo apontou para o estúdio de Lucas. A porta estava fechada, vibrando levemente. O som que abriu a porta pode fechá-la, mas tem que ser um som puro. Uma frequência de anulação. Cancelamento de fase. Lucas sussurrou, o cérebro técnico ativando. Se eu tocar a mesma frequência da barreira, mas com a fase invertida? Exato. Mas você tem que fazer isso de lá, do mundo real. Isso é impossível! Júlia gritou, a voz falhando. Se a gente voltar, ela mata a gente. Não os dois, disse o reflexo. Ele olhou fixamente para Lucas. Um de vocês tem que distraí-la. O outro tem que gerar o som. Um estrondo veio do banheiro. Rachaduras negras começaram a aparecer no ar da sala, como teias de aranha flutuantes. O teto começou a descascar, pedaços de realidade caindo como tinta seca. Ela está quebrando os espelhos da casa, disse o reflexo, alarmado. Ela está tentando fechar a saída. Se ela quebrar todos os reflexos, vocês ficam presos aqui para sempre. E eu viro poeira. Lucas se levantou, ajudando Júlia. O estúdio. Meu equipamento no mundo real tem um backup de bateria. Se a luz acabou, o sistema ainda aguenta uns minutos. Eu preciso chegar na mesa de som. E eu? Júlia perguntou, segurando o braço dele. Lucas olhou para ela, depois para o seu reflexo. Uma ideia terrível e arriscada se formou em sua mente. Você vem comigo, mas a gente não vai sair pelo banheiro. Ele olhou para o reflexo. Você disse que tudo tem uma sombra aqui. Meu celular. O reflexo dele está aqui? O reflexo assentiu e tirou do bolso o iPhone de Lucas. Mas a tela não era preta. Era um espelho brilhante. As saídas são pequenas, alertou o reflexo. A gente não precisa passar o corpo todo de uma vez, disse Lucas, pegando o celular espelho. Só precisamos passar o som. Capítulo 6. Ondas estacionárias. O plano era insano, mas a lógica daquele lugar não aceitava a sanidade. Eles correram para o estúdio do mundo reverso. Lá dentro, os equipamentos eram blocos sólidos de matéria escura, sem botões, sem luzes. Mas o layout era o mesmo. Lucas posicionou-se onde estaria sua mesa de som. Ele fechou os olhos e visualizou seu estúdio real. Visualizou a posição dos faders, o mouse, o teclado. O som é a chave,
Lucas disse para Júlia. Eu vou tentar sincronizar com o meu eu de lá. Ou melhor, com o equipamento de lá. Lucas, isso não faz sentido. Júlia chorava. A gente precisa sair. Escuta. Ele segurou os ombros dela. O reflexo disse que a barreira afinou por causa do filme. O arquivo do projeto ainda deve estar aberto. Se eu conseguir manipular a ideia do som aqui, talvez o reflexo do som afete o computador lá. É tudo conectado. Ação e reação. O reflexo apareceu na porta. Ela está vindo. Ela sentiu que vocês estão tramando algo. Ela está vindo através dos cacos. O chão do estúdio começou a vibrar. Não era o zumbido de antes. Eram passos pesados. Passos de algo que estava crescendo. No banheiro do mundo real, a coisa Júlia estava mudando. Sem a barreira intacta, sua forma estava se tornando instável. Ela estava crescendo, a pele esticando, vidro brotando dos ombros. Ela não cabia mais na porta. Lucas segurou o celular espelho. Ele olhou para a superfície. Viu o teto do seu estúdio real. O celular real estava jogado no sofá, virado para cima. Júlia, grita, disse Lucas. O quê? Grita. O grito mais alto que você conseguir. Grita para o celular. Por quê? Porque o grito dela quebrou a barreira. O seu grito é a frequência oposta. É a sua voz contra a voz roubada dela. É o cancelamento de fase humano. A porta do estúdio do mundo reverso explodiu. Não foi aberta, foi pulverizada. Uma massa de escuridão e arestas cortantes entrou. Não parecia mais a Júlia. Parecia um furacão feito de lâminas de barbear e carne cinzenta. Tinha múltiplos braços, múltiplas bocas. O reflexo de Lucas se jogou contra a criatura. Vai! Ele berrou, sua voz finalmente soando humana, cheia de dor. O reflexo foi agarrado pela massa. Lucas viu seu próprio rosto sendo esmagado, torcido, mas o reflexo lutava, enfiando os dedos nos olhos da criatura. Lucas segurou o celular espelho diante do rosto de Júlia. Agora! Júlia fechou os olhos. Ela puxou todo o ar que havia naquele mundo podre. Ela pensou na sua casa, na sua vida, no medo, na raiva de ter sido substituída. E ela gritou. Não foi um grito de pânico. Foi um grito de guerra. Um som puro, agudo, dilacerante. Lucas viu a superfície do celular espelho vibrar como água. No mundo real, o celular jogado no sofá vibrou. O microfone captou a distorção vinda do outro lado. O sinal entrou no sistema de áudio da casa, que estava conectado via Bluetooth. Lucas sempre deixava pareado. As caixas de som do estúdio real, monitores de referência de alta potência, ganharam vida. O grito de Júlia explodiu no apartamento real, amplificado a 120 decibéis. A coisa monstro no mundo reverso parou, convulsionando. O som vinha de todo lugar. A atmosfera cinza começou a rachar, luz branca vazando pelas frestas do ar. A barreira! Gritou Lucas. Está invertendo. A gravidade mudou novamente. O chão virou teto. Lucas e Júlia foram arremessados para cima, em direção a um vórtice de luz que se abriu no centro do estúdio, onde o monitor do computador estaria. Eles foram sugados. A sensação foi de ser espremido por um tubo de pasta de dente. Ossos estalando, pele queimando. Então, silêncio. Lucas abriu os olhos. Ele estava deitado no carpete do seu estúdio. O cheiro de café queimado e poeira. A luz amarela e quente da lâmpada de mesa. Ao seu lado, Júlia tossia violentamente, puxando o ar como se tivesse acabado de se afogar. As caixas de som emitiam um chiado baixo de estática. Lucas se levantou, tonto, e olhou para o corredor. A porta do banheiro estava destruída. O corredor estava coberto de cacos de vidro, pó de gesso e uma substância negra e viscosa que evaporava rapidamente, deixando manchas no piso de madeira. Mas não havia monstro. Ele correu até Júlia, abraçando-a. Ela tremia, chorando copiosamente. Acabou? Ela soluçou.
Acho que sim. Acho que a empurramos de volta quando a pressão equalizou. Eles ficaram ali por horas, abraçados no chão do estúdio, com medo de se mover. Quando o sol nasceu, iluminando o apartamento com uma luz dourada e poeira dançante, Lucas finalmente teve coragem de levantar. Ele precisava ir ao banheiro. Precisava limpar os ferimentos. Júlia dormia de exaustão no sofá do estúdio. Lucas caminhou pelo corredor, o vidro estalando sob seus sapatos. Ele entrou no banheiro destruído. Não havia mais espelho sobre a pia. Apenas a parede nua, com a marca da cola e os suportes de metal retorcidos. Ele olhou para o chão. Entre os milhares de cacos, havia um pedaço maior, do tamanho de um prato, que restara intacto, virado para cima. Lucas parou. Ele sabia que não devia. Sabia que a regra era nunca mais olhar. Mas a curiosidade humana é uma doença incurável. Ele olhou para baixo, para o caco de espelho no chão. Seu reflexo olhou de volta. O rosto de Lucas estava sujo de fuligem, com um corte na testa. O reflexo imitou sua expressão de cansaço. Piscou quando ele piscou. Lucas suspirou, aliviado. Ele se abaixou para pegar o caco e jogá-lo no lixo. Queria tirar aquilo da sua casa. Quando seus dedos tocaram a borda do vidro, o reflexo no caco não se moveu para acompanhar a mão de Lucas. O reflexo permaneceu parado, olhando para cima. Então, o reflexo levou o dedo aos lábios, num sinal de silêncio. E piscou. Não as pálpebras. O reflexo piscou os olhos. As íris giraram 90 graus, tornando-se fendas verticais, como as de um gato. Ou de um predador. Lucas largou o caco. Ele caiu com a face para baixo. O banheiro ficou em silêncio. Mas Lucas sabia, com uma certeza gelada que se instalou em seus ossos para sempre, que o silêncio não significava que ele estava sozinho. Significava apenas que eles estavam ouvindo. Ele saiu do banheiro e fechou a porta. Pregou-a com tábuas naquela mesma tarde. Nunca mais colocaram espelhos na casa. Lucas passou a fazer a barba pelo tato. Júlia aprendeu a se maquiar sentindo os contornos do rosto. Eles viveram felizes, diziam os vizinhos. Um casal excêntrico, mas unido. Mas à noite, quando a casa ficava quieta e as luzes se apagavam, Lucas às vezes acordava com um som. Um som muito baixo, vindo debaixo das portas, vindo da tela desligada da TV, vindo do reflexo na colher de café esquecida na pia. O som de alguém gritando muito, muito longe. Ou talvez, muito perto. Fim do conto.